queridos irmãos, paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. É um prazer muito grande que mais uma vez poder compartilhar da palavra de Deus, poder compartilhar da mensagem da cruz com vocês. E hoje o que eu quero falar com vocês é algo que Deus tem falado grandemente no meu coração esses dias. E isso eu quero compartilhar com vocês. Vai ser um prazer. E que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo abra seu entendimento, abra seu coração, para que você ouça essa mensagem e entenda que você possa ser muito abençoado através da mensagem da palavra de Deus. E hoje o que eu quero falar é o assunto do momento. É o assunto que todo mundo já sabe, e você aí deve já saber que eu vou falar. O assunto é o coronavírus. Por que é o assunto do momento? Porque todo mundo já sabe o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país. É uma doença que não tem como não falar dela. É uma doença que está causando uma tragédia no mundo. A gente vê quantas pessoas, estão morrendo, quantas famílias estão se desfazendo por causa dessa doença, por causa desse vírus, o vírus Covid-19, que é o coronavírus. Esse vírus está destruindo muitas famílias, muitas vidas. E isso está trazendo aí uma tragédia, na humanidade, um colapso financeiro, econômico. A gente vê pessoas sendo atingidos de uma maneira ou de outra, todos estão sendo atingidos pelo Covid-19. Muitos talvez não pegou a doença, mas de um jeito ele está sendo atingido. Talvez ele tenha um comércio, talvez ele tenha a sua empresa, o seu negócio fracassou, caiu a sua renda por causa do coronavírus. Então, de um jeito ou de outro, ele está atingindo e está mexendo com as pessoas, mexendo com o emocional. Quantas pessoas estão doentes, pessoas com depressão, pessoas que estão hoje vivendo com medo por causa do coronavírus, com medo da morte. Porque o coronavírus, ele assusta, muita gente está assustado com ele, porque você vê pessoas boas, de repente, está morrendo. Então isso está causando um medo, um pânico na humanidade. E não é por menos, não é por menos porque a gente vê que está acontecendo muitas coisas no mundo através desse vírus e tem que se preocupar mesmo. E a gente vê hoje a sociedade, a gente vê o mundo em busca de uma vacina, de um remédio para sarar, para acabar com esse problema, com esse vírus que é o Covid-19. Mas o que eu quero falar hoje, na verdade, é que existe um vírus mais terrível do que o Covid-19. Existe um vírus mais terrível que é o coronavírus. É um vírus que mata muita e já matou milhões e bilhões de pessoas na face da Terra. É um vírus que já está no mundo há muitos mil anos. É um vírus que você nasce com ele. Você nasceu com esse vírus, eu nasci e você nasceu com esse vírus. E quem nasceu hoje, nasce com esse vírus também. Que vírus que é esse? Esse vírus chama pecado. Esse vírus do pecado é um vírus que mata muitas pessoas. É um vírus, é uma doença muito grave. E essa doença, ela se chama pecado. E interessante que muita gente não se preocupa com esse vírus. Muita gente não se preocupa com a contaminação dele e o que ele causa. Muita gente não dá muita atenção por esse vírus. Porque se você vê hoje muita gente com medo de morrer por causa do corona.
mas ele está com medo de morrer o seu corpo físico. Mas o pecado, ele é mais grave ainda. Além de levar nós à morte, por causa do pecado entrou a morte do corpo físico na terra, ele também, ele leva à morte eterna. A morte eterna que é a mais grave, é a mais séria, a que nós devemos mais se preocupar. É a morte eterna. O pecado, ele leva à condenação. E isso é uma doença, é um vírus que nós precisamos ser tratado, precisamos ser sarado desse vírus. E quando entrou esse pecado na terra? Eu vou ler para você aqui na palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem é esse homem? Adão, a Bíblia está falando. Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, no paraíso. O pecado entrou por ele. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte, que antes não existia, existiu e entrou por causa do pecado. O pecado trouxe a morte. E a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando aqui de Adão. Que Adão, Deus deu uma ordem para Adão, lá no início, no começo de todas as coisas. E Deus falou para Adão obedecer ele. Porque se o dia que ele desobedecesse, ele ia morrer. Ele ia entrar o pecado, ia entrar a morte no ser humano. E Adão e Eva, eu creio que você já ouviu falar dessa história. Adão e Eva comeu o fruto da árvore proibida e eles pecaram contra Deus. E ali a terra a Bíblia diz que a terra toda foi maldita, a humanidade. Entrou o pecado, entrou a morte em todo ser humano. Então hoje, todos nós que nascemos, a Bíblia diz que todos nós nascemos com a semente do pecado, com o vírus do pecado, com o vírus da morte, da condenação eterna. Porque o pecado, ele nos separa de Deus, a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui em Romanos que o pecado nos separa de Deus. E todos nós, a Bíblia diz que estamos separados de Deus, porque aquele pecado lá em Adão, ele separou, ele perdeu a relação, a comunhão com Deus, da humanidade, que Adão tinha com Deus, foi quebrado com o pecado. E esse pecado veio para nós. Hoje nós somos atingidos pela essa doença que é pecado. E a Bíblia diz que todos nós agora estamos separados de Deus por causa do pecado. E o pecado leva ao quê? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E morte eterna. Além de nós morrer fisicamente, nós vamos morrer também espiritualmente, se nós não tratarmos desse pecado que é esse vírus que leva nós à condenação. Mas como eu ser curado desse mal? Como eu posso receber a cura dessa doença que é pecado? Como eu posso ser liberto desse pecado? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra, a Bíblia diz. Não há ninguém que busca Deus. Mais que você pense que você é bom, você ajuda, você é maravilhoso, a Bíblia diz que você é um pecador. Eu também sou um pecador. E agora? Como receber a cura desse pecado? Porque eu não posso morrer com esse pecado. Eu não quero ter a separação de Deus. Eu quero morar no céu. Eu quero morar com Cristo. E se você também quer morar no céu com Jesus Cristo, após a morte, você tem que ser sarado do pecado. Porque com o pecado, você não entra lá. Porque o pecado, com Deus, Deus é santo, é puro. E o pecado, Deus não coabita com o pecado. Então, nós temos que tratar desse pecado. E agora, eu quero mostrar o remédio. Há um remédio para esse pecado. Há um remédio para esse vírus. Está aqui, em Romanos, aqui, capítulo 5, do verso 18 ao 20, a Bíblia diz assim, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, que é o pecado de Adão,
assim também um só ato de justiça resultou na justificação. Então, e trazendo o quê? Trazendo vida a todos os homens. O que é esse ato de justiça? Um só homem que foi justo na terra, perfeito, santo, puro. Jesus Cristo, aqui a Bíblia está falando. Por um homem entrou a transgressão, o pecado. Por um pecado veio a morte a todos. Mas por um homem, Jesus Cristo, veio a justiça, a salvação a todos. A todos quem? Aquele que crê. E a Bíblia diz aqui, ó, vou no versículo 20, parte B, ó, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que a palavra de Deus diz aqui? Onde abundou o pecado, onde entrou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Então a Bíblia fala aqui que mediante Jesus Cristo nós temos direito da vida eterna, o direito de ter o perdão dos pecados. Mediante Jesus Cristo nós temos esse remédio que nós podemos tomar e ser curado do pecado. E o remédio é Jesus Cristo. O remédio para o pecado, a Bíblia diz que é Jesus Cristo. Porque em Adão entrou o pecado, entrou a morte. Mas em Jesus Cristo, lá na cruz, ele levou toda a minha maldição, a Bíblia diz, todo o meu pecado foi pregado lá na cruz. E através do sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em 1 João, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é só de um pecado. A Bíblia diz que o sangue, aquele sangue derramado lá na cruz, aquele sangue inocente, aquele homem santo, puro, imaculado, que amou a humanidade sendo morto na cruz por mim e por você. Ele morreu lá para nos salvar, para nos libertar do pecado. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o remédio do pecado. E agora, há uma condição aqui. Você sabe do remédio. O remédio é Jesus Cristo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Agora nós precisamos tomar desse remédio. Porque o remédio ele só funciona se você tomar. Por exemplo, se você estiver doente, você vai na farmácia, compra o remédio, você leva para a sua casa, aí você coloca lá em cima do seu armário o remédio e você fica olhando para ele e você vai ser curado da doença? Não. A sua doença vai ser sarada se você pegar aquele remédio e ingerir aquele remédio, tomar aquele remédio. Aí você vai ser sarado da doença. Então, Jesus Cristo é o nosso remédio. Agora, só eu crer, só eu saber que Jesus Cristo é o remédio, eu vou ser sarado do pecado? Não. Eu tenho que ingerir Cristo dentro de mim. Eu tenho que ingerir esse remédio que é Jesus Cristo dentro de mim. Eu tenho que ser vacinado por Cristo para que eu possa ser sarado do pecado. Como? Como eu tomo esse remédio que é Cristo? Como eu consigo ingerir Cristo dentro de mim? Vamos abrir a Bíblia aqui, ó, capítulo 10, do verso 8 em diante, a Bíblia diz assim, ó, esse é o remédio. Você está aí, você pode ingerir esse remédio. Agora, presta atenção, a Bíblia diz assim, ó, a palavra está perto de você. Romanos 10, capítulo 8, ó. A palavra está perto de você, está em sua boca, olha aí, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, que estamos proclamando. Olha aqui, o que é que a Bíblia diz? O remédio é a fé. Está aí na sua boca e no seu coração. Continuando, versículo 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo do quê? Do pecado. Salvo da morte. Salvo da condenação. Você terá a vida eterna. Mas o que é que a Bíblia manda eu fazer? Ter fé.
é pela fé. Pela palavra, se com sua boca confessar, pela fé, que Jesus Cristo é Senhor. Hoje, Jesus Cristo, aquele homem que veio no mundo, morreu na cruz, que ele ressuscitou dentro dos mortos, e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, se você crer com todo o seu coração nisso, você será salvo. É Jesus Cristo. Crer. O remédio é crer, é ter fé. Mas o que é? Como crer? O que quer dizer esse crer? É só eu saber que Jesus Cristo fez por mim? Não. O crer aqui é mais que isso. É você confiar em Jesus Cristo. É você se entregar a Jesus Cristo. É você se entregar a Ele, a toda a sua esperança. Você entregar toda a sua alma, o seu corpo, o seu espírito na mão dEle. Isso é crer. Crer de todo o coração, a Bíblia diz. É você se entregar a Jesus Cristo. É você, aí na sua casa, falar, a partir de hoje, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Deus, o Todo-Poderoso que venceu a morte, venceu a cruz e venceu o inferno. O único que venceu a morte. Não tem outro na face da terra. Jesus Cristo. Você pode andar em todo esse mundo. Todos que morreram, está lá a ossada dele dentro lá do túmulo. Mas o túmulo de Jesus Cristo é o único onde você não encontra a ossada dele, porque ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. E esse Jesus Cristo é o remédio, porque eu posso só dar alguma coisa para você, aquilo que eu tenho. Aquilo que eu não tenho, eu não posso dar para você. E assim Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pode dar vida para você, porque ele é a vida. Ele venceu a morte. Ele tem esse poder. Ele tem o poder de vencer a morte. Ele, como ele diz, a Bíblia fala, como ele ressuscitou, quem crê nele também será ressuscitado, porque ele tem esse poder de vencer a morte, de vencer, e ele tem o poder da chave do inferno. Ele é o Todo-Poderoso. Entendeu? Isso a Bíblia está dizendo aqui, ó. Então, e quem crê nele não é envergonhado. A palavra de Deus diz assim no versículo 11, ó. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Todo aquele que nele confia, aquele que nele crê. Porque tem muitos que não vão crer, mas aquele que crê, a Bíblia diz, não será envergonhado, será salvo. Como tomar esse remédio? É fácil. A Bíblia diz lá em Atos, arrependei-vos dos seus pecados e convertei-vos para Cristo, e seus pecados serão perdoados. Confessa seus pecados a Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para te perdoar. Se você pedir perdão, confessar e arrepender dos seus pecados, o que é arrepender? É mudar de vida. Arrependimento é conversão. Aquilo que se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não mento mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Isso é arrependimento. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. É conversão. Se você fazer isso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, isso é para quem crê, isso é pela fé. Fé é você crer naquilo que você não está vendo. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Trazer à existência aquilo que não existe. Eu não estou vendo, mas eu creio. O que Jesus fez por mim na cruz, aquele sacrifício, me dará vida eterna. Aquele sacrifício que Jesus morreu por mim, me limpará de todo pecado. E a Bíblia diz, se nós confessar, nosso pecado pode ser vermelho como sangue. A Bíblia diz que Deus tornará branco como a neve. Porque Deus virá as costas para o nosso pecado. Você se tornará uma nova criatura. Então, se você ingerir Cristo, você foi injetado Cristo dentro de você. A injeção, o remédio. Jesus Cristo, pela fé, Cristo vai ser gerado em você. Você vai se tornar uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus vai selar a sua vida, vai habitar dentro de você. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Mas aquele que crê nele, somente nele, abandona a idolatria, abandona outros deuses,
mas crê que somente há um Deus, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o suficiente para te salvar, a Bíblia diz, porque Ele derramou sangue para você. Ele morreu por você, por amor a você, porque se você adorar, crer nele, confiar nele, mas adorar outros deuses, idolatrar outros deuses, a Bíblia diz que você está, mesma coisa você está falando para Jesus, que ele não é suficiente para salvar você. Por isso que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer que você seja totalmente dele, porque ele é poderoso o suficiente para te salvar. Como ele disse, aquele que crê em mim não será envergonhado. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia, confia, entrega a sua vida totalmente para ele. E o resto, ele tudo fará. E você será curado, liberto deste pecado, desse vírus, dessa doença. Jesus Cristo fará nós suportar todos os nossos pecados, todas as aflições desse mundo. Vamos viver uma vida de superação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Fica na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.